Para uma comunicação, eminente deputado doutor Enéas. É só para justificar o voto, senhor presidente. De manhã, eu estava na Comissão de Relações Exteriores, vim correndo, não deu tempo. Eu votei em obstrução com o partido. O voto de doutor Enéas, basta que o senhor registre que já conta para o dia todo. Antes de continuar o... Senhor presidente. Senhor presidente. Tem a palavra, deputado doutor Enéas. Por 5 minutos. Eu fui citado no discurso do deputado Miro durante 30 segundos só. Deixa o deputado Enéas usar o tempo, o deputado Jutaí, depois eu passo a palavra para você. Senhor presidente da Câmara, senhores e senhoras deputados, colegas e senhores brasileiros que assistem aos pronunciamentos nossos na Câmara. Raramente eu venho à tribuna. Raramente eu faço uso desse tempo a que tenho direito. Mas eu realmente fiquei extremamente impressionado com as figuras de retórica extremamente bem aduzidas por uma pessoa por quem tenho imenso respeito, um colega que é conhecido meu há quase 3 décadas e por quem tenho muita admiração, que é o deputado Miro Teixeira. E diante dos encômios que Sua Excelência o deputado Miro fez ao atual governo de que faz parte, eu queria lhe pedir desculpas, e a expressão de maneira alguma é um desrespeito à sua alocução, mas a mim parece que o país ao qual se referiu Sua Excelência o deputado e aos outros eminentes líderes governistas não é o país no qual eu vivo. Se não, vejamos, um dos índices mais sérios daquilo que ocorre no nível governamental de qualquer nação é o percentual dos cidadãos desse país, percentual que ocupe cargos, que esteja empregado, seja em qualquer ramo de atividade. Pois bem, curiosamente, nós temos no exercício transato de 2003 a chegada a um nível que é dos piores da história do nosso país. As estatísticas oficiais apresentaram 12,3% para o desemprego, o que absolutamente não é verdadeiro, uma vez que a maneira como se afere o desemprego é uma maneira extremamente desleal. Só se considera desempregada aquela pessoa que realmente age como tal no último mês, ou seja, que está procurando emprego. Quantos deixam de procurar emprego com a absoluta falta de esperança de conseguir um posto de trabalho numa indústria que não tem mais o que fazer para se manter viva? Bom, o desemprego real, e eu já falei sobre isso para o Brasil inteiro, chega à taxa de 25% da população economicamente ativa, que também não reflete a realidade. Dever-se-ia falar de uma população maior, e não da dita economicamente ativa, que chega em torno de 80%. Em vez da PEA, dever-se utilizar a PIA. Mas aceitemos a PEA. Os dados reais, estudos feitos pela Universidade Federal do Rio de Janeiro mostram que essa cifra chega a 25%. Isso é um caos. Isso é o pior dos absurdos. Agora, vamos a outro dado também importantíssimo. Sabe-se que, e não há dúvida quanto a isso, um dos melhores índices dentre todos que traduzem o bem-estar de uma população é o percentual dos salários da renda nacional. Senhores, detenhamos-nos a observar esse índice. Em 1964, antes da ascensão ao poder do regime militar, o percentual representado pela massa dos que trabalham, pela massa salarial, na renda da nação, era em torno de 62%. Estudos detalhados, cuidadosos, que foram feitos acerca dessa tese, mostram-nos de maneira irrefragável, irretorquível, que esse percentual vem caindo com o tempo. É verdade. Por que aqui tecer elogios a governos anteriores? Não! Vem caindo, é verdade.
quem calcular a derivada primeira da curva, verificará que o percentual dos salários vem caindo. É possível fazer ajustamento de curva para quem entende um pouquinho de cálculo, mostrar-se que a inclinação é quase a mesma até 2002, e agora vejam um novo absurdo. No final de 2002, já se está diante de um índice terrível, já se chega a 36,5%, 36,2,5%. E isso, repito, é a parte... Para encerrar, deputado. Pois não, senhor, para encerrar, de um minuto. É a participação dos salários na renda nacional. Mas veja agora o que faz o governo dito dos trabalhadores. No ano transato, 2003, de 36,5, chega-se a 31, uma fração. Caem-se 5 pontos percentuais. Foi o pior ano naquilo que concerne a participação da renda dos trabalhadores na renda nacional. Não há como negar esses dados, ilustre deputado. Esses dados são irrefutáveis e de fonte conspícua. Números não mentem. Paremos, perdoe-me com hipocrisia. Tudo está piorando a olhos vistos. Tudo mais é conversa fiada. É um abuso de retórica. Retórica extraordinária que eu tenho o dever e a obrigação de elogiar, mas por favor, é também minha obrigação deixar claro, de maneira inconteste aqui, que o meu respeito não é, de maneira nenhuma, uma vacina contra a minha capacidade de pensar. Muito obrigado. Senhor presidente e os demais colegas que ouvem, a posição nossa é contrária, e eu vou explicar rapidamente por quê. O que a gente percebe, lendo o artigo 28, que define o crime e pena, os crimes e as penas, é que a sequência de advertência, prestação de serviços e medida educativa vai soar, sem dúvida, pelos meios de comunicação, como já começou a ocorrer, como mais uma atitude permissiva. E a nós, quero crer, aos deputados que nos precederam, deputado Jefferson e outros, soa isso de forma extremamente perigosa. Porque, imagine, Vossa Excelência, os outros, um policial militar com a sua formação, que naturalmente é rude, quando passa a viatura e o indivíduo está fumando maconha, e dizendo para ele, dá um pito aqui. Quer dizer, vão ser criadas situações, nós estamos apenas advertindo, sabemos que já está decidido, situações que são perigosas para a sociedade. O jovem, de uma forma ou de outra, sabe que é crime. E eu não estou dizendo, seria estultice dizer que se retirou o cara, não é isso. Mas a maneira como ficou abordada aqui a questão, inclusive no artigo 47, quando se diz que de forma nenhuma o indivíduo pode ser detido, isso tudo vai soar como, sem dúvida, um estímulo. E isso é perigosíssimo. Já há uma série de medidas permissivas que vêm sendo tomadas pela nossa casa, no que concerne, por exemplo, ao aplauso à atividade homossexual. Um aplauso a uma série de atitudes que, sem dúvida, não tem o aplauso da maioria da sociedade. Os meios de comunicação, senhor presidente, vão, sem dúvida, esparramar para a sociedade que, a partir de agora, está liberado. Nós sabemos que não é isso, mas nós alertamos a sociedade para o perigo que está se constituindo nesse acordo que está estabelecido. O PRONA, por isso, respeitando a atitude que foi tomada contra os traficantes, claro, mas por isso o PRONA vota contra. Aí não dá o registro. Para uma comunicação de liderança, pela liderança do PRONA, de acordo com o regimento interno, por 5 minutos em cada semana, conceda a palavra ao nobre deputado doutor Enéas. Em seguida, para uma comunicação de liderança, pela liderança do PCdoB, concederei a palavra ao nobre deputado Renildo Calheiros. Obrigado, senhor presidente, pela palavra. Exatamente há um ano atrás, não exatamente, um pouco mais de um ano atrás, após a eleição de 2002, e cujos resultados o Brasil inteiro conhece, eu fui vítima
eu e uma colega minha, deputada estadual, que também foi a maior votação do país, doutora Vani, que por acaso está presente no plenário, fomos vítimas de um número enorme de reportagens, todas escandalosas, que nos lançavam como inimigos públicos por uma razão única. Àquela ocasião, um ex-candidato do partido, de maneira subreptícia, com um gravador escondido, filmou uma conversa em que a doutora cobrava cartilhas que continham material doutrinário do nosso partido. A doutora Vanira era presidente regional, continua sendo do partido. Naquela ocasião, fomos entrevistados por jornais e tudo se fez no sentido de diminuir o brilho daquela eleição espantosa que tinha sido única na história do Brasil, com uma votação, no caso particular minha, que chegou a ser 1 milhão de votos mais do que o segundo votado, que hoje, Sua Excelência, ministro-chefe da Casa Civil. Então, tudo foi feito, abriram-se nossas contas, uma agressão brutal, por causa de um valor que era de 3 mil reais. 3 mil reais. Venda de cartilhas. Não era dinheiro público. Venda de cartilhas, ligadas à minha firma, Livraria Editora. Era rotina do nosso partido que nós vendêssemos cartilhas para quem se aproximasse de nós, inclusive de candidatos. O processo se instalou e nós fomos obrigados a depor diversas vezes, até investigação judicial. Causa riso, porque o montante em 4 anos da venda daquele material, durante 4 anos, eu apresentei todas as notas fiscais, o montante total foi de 300 mil reais em 4 anos. Agora, causa-nos espécie, e conversei com os líderes do PFL e PSDB, causa-nos espécie, porque o governo, numa atitude que, a nosso ver, é ininteligível, não pede instantaneamente que se instaure o mecanismo que parece a todos o mais justo, que é a Comissão Parlamentar de Inquérito, não porque se queira demonstrar que Sua Excelência o ministro está comprando, não, apenas para que ele possa, de maneira altaneira, dizer, não tenho nada a ver com isso, está aprovado. Ora, eu quero crer, e muitos já se manifestaram aqui, que esse processo, essa briga por CPI, é um negócio realmente que contamina todos. E eu jamais participei de nada disso. Inclusive, quando me pediram que assinasse ontem o papel pelo nosso partido, pelo PRONA, eu disse, não, quero pensar. Mas, depois de refletir, e a gritaria da imprensa é tremenda, a população, pelo menos aquela que lê jornais, ou a população que assiste aos noticiários de TV, quer uma satisfação. E quero eu crer, a satisfação que se impõe é essa, porque se apuram, se aferem todos os problemas atinentes à questão. Eu vim aqui e pedi a Sua Excelência, ao presidente, o direito de falar, no sentido de dizer, sem nenhuma ofensa pessoal às autoridades constituídas do Poder Executivo, que é uma obrigação moral. Sabemos que eles têm maioria, claro, mas que eles mesmos venham a público e digam, vamos instalar, não temos nada a temer, que se prove de maneira inconcursa que Sua Excelência o ministro não tem nada a ver com o caso, pronto, que isso fique claro, e aí sim, de maneira irretorquível, não haverá nada mais a ser dito. O assunto aí sim estará encerrado, de maneira conclusiva. Quero eu crer, e repito o que disse naquela ocasião, diante de Sua Excelência, Suas Excelências, desembargadores de São Paulo, eu não tenho nada a temer. Aliás, disse desde o primeiro momento, eu vendi cartilhas, vendo e vou continuar vendendo. Educativas. Sempre, não tem problema nenhum. Quer dizer, se a gente não tem o que temer, a gente vai até o fim. Agora, e por que não irmos até o fim? Estão dizendo que matérias vão sair mais nos jornais. Por que não se instalar isso? A pergunta é só essa. Por que não se ir frente ao problema e eliminá-lo de vez? E dizer, ó, aqui está de maneira definitiva, comprovado, que nós, Poder Executivo, não temos nada a ver com isso. Afirmar-se que o cidadão, que foi já acusado de tudo, e acerca do qual há gravações, que ele está ligado ao governo anterior, isso não faz sentido, porque se o era, continua aqui, nem o conheço. Quando alguém disse na tribuna que ele falou com todos os parlamentares, não é verdade. Não sei quem é esse senhor, jamais o vi e jamais falei com ele. Agora, se ele aqui estava, é claro que tinha trânsito a todos. E durante o ano inteiro ele se tornou uma vestal, durante o ano inteiro mudou o comportamento. Repito, não há, na minha frase, na minha nenhuma acusação, também porque não tenho condição de fazê-lo. Não sei nada. Suas Excelências, os dirigentes, para que não se postergue,
não se venha a protrair mais essa questão. Senão, durante o mês todo, só se estará falando nisso aqui. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, nós entendemos que os colegas do PFL têm razão quando pedem que seja retirada de pauta a medida provisória. Nós entendemos que a nação inteira, pelo menos aquele contingente que assiste aos programas de televisão, aos grandes noticiários e que lê as manchetes dos jornais e das revistas, essa grande maioria está preocupada. E nós entendemos que o requerimento tem razão de ser. Nós entendemos que é necessário que essa discussão se aprofunde e que desta nossa casa possa emergir uma decisão dentro daquilo que a população espera, que se chegue à verdade sobre os fatos. Nós estamos de acordo com o requerimento. Ok, sim. Senhor presidente. Há oradores inscritos. Pois não, deputado. Professor Bautista Vidal, uma palavrinha, posso dar? É um dos candidatos aí. Um dos candidatos, Alfonso. 1 minuto no máximo. Aqui mesmo. Só queria avisar os colegas que está sendo votado um nome aí, que é do professor Bautista Vidal. É um engenheiro nuclear que tem uma vocação nacionalista. Um dos homens que eu conheci mais preocupados com essa terra. E que hoje, né, todos nós temos a honra de ver seu nome incluído aí. Ele é um dos lutadores pela utilização da biomassa. Foi o primeiro secretário de Ciência e Tecnologia que o Brasil já teve. É um homem preparadíssimo, um engenheiro de formação ímpar e, sem dúvida, uma pessoa que estará sempre lutando pelo nosso país. Era só isso, Jesus. Muito obrigado. Obrigado. Eu queria que Vossa Excelência me desse o direito de usar os 5 minutos, aqui tem o direito. Regimentalmente, Vossa Excelência tem direito a 5 minutos. E o PSDB me cedeu. Com a sessão de 3 minutos do PSDB, Vossa Excelência tem 8 minutos. Muito obrigado. É a tribuna. Vai bater bem. Hein? Pede para ele zerar o painel. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara, dá para zerar o painel, senhor presidente? Obrigado. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara dos Deputados, senhores colegas parlamentares, povo brasileiro. Eu venho usar esse meu tempo a que tenho direito regimentalmente e mais 3 minutos cedidos pelo PSDB para fazer um comunicado que, do meu ponto de vista, é extremamente importante para a nação. Em 1994, quando fui candidato à presidência da República, diante de Sua Excelência, o atual presidente, eu o interroguei sobre uma questão que, àquela época, já era de importância visceral para mim. Perguntei a Sua Excelência naquela ocasião, Sua Excelência que hoje é o presidente da República, perguntei-lhe ao vivo, não pensa Vossa Excelência que, tendo sem dúvida e notoriamente uma formação com um preparo que é extraordinariamente pequeno do ponto de vista cultural, não pensa Vossa Excelência que será difícil conduzir os destinos de uma nação tão complexa quanto o Brasil? Naquela ocasião, não houve uma resposta específica de Sua Excelência o Presidente. No dia de hoje, dia 31 de março, em que lá atrás, 4 décadas atrás, houve a Revolução, que mudou os destinos dessa pátria, eu faço questão absoluta de trazer à baila aqui algumas questões que também, claro, do meu ponto de vista, têm importância primacial. Primeiro, é normal e é comum que os meios de comunicação falem dessa data como retrocesso. Eu, hoje à tarde, assisti ao pronunciamento do nosso colega deputado, Coronel Fraga, e quero dizer de público que endosso in totum aquele pronunciamento bastante longo. Claro que os militares fizeram coisas ruins, sem dúvida, como o cerceamento da liberdade de expressão, mas também fizeram muitas coisas boas. Por exemplo, o desenvolvimento da infraestrutura, as telecomunicações.
e tantos outros investimentos grandes que pouco a pouco foram sendo solapados pelos governos ditos democráticos que se sucederam. E o que é curioso, e é importante que se faça justiça, é que indivíduos que naquela época foram guerrilheiros e responsáveis por ações terroristas, hoje estão no centro do poder. Queria lembrar a todos aqueles que assistem a esse pronunciamento, que de lá para cá, na verdade, desde Getúlio Vargas, tudo vem piorando. Se nós calcularmos o produto interno bruto per capita, quer dizer, a participação de cada indivíduo da rede nacional, é evidente que isso vem piorando. Gráficos extremamente sérios mostram, bem feitos, que a riqueza do indivíduo comparada com a da nação vem diminuindo. Mas o que é mais interessante, mais sério, é que agora, no último ano, no governo do PT, essa participação cai mais significativamente, cai muito mais acentuadamente do que em todos os anos anteriores. Se nós olharmos para outro índice extremamente sério, como, por exemplo, o número de pessoas desempregadas, nós vemos que se chegou a uma situação de cataclismo. Nós vemos que, na verdade, na nossa população brasileira, em cada 4 pessoas, uma está hoje desempregada. Isso é uma situação de terror. E, mais interessante talvez do que isso, é que, sem dúvida, todos nos esquecemos de algumas conquistas extremamente sérias que até 2003 tinham sido conseguidas. Por exemplo, um estado de ordem, de respeito à autoridade constituída, um estado em que os indivíduos olhavam uns para os outros com absoluta, pelo menos razoável segurança de andar nas ruas e voltar para casa. Hoje o que se vê é um estado de desordem generalizada, desordem que é política, é econômica, é social, é moral. O que se observa hoje, e eu falo para a população que assiste ao pronunciamento e para os colegas, é que, na verdade, nós não somos mais uma sociedade organizada, nós somos um bando desordenado, onde cada um desesperadamente luta pelos seus próprios interesses. Na verdade, desapareceu o senso de coletividade. Essa situação é terrível, é tétrica. No que concerne a investimento público, onde estamos, o investimento em 2003 estatal foi, em percentual do PIB, de 0,4, foi pior do que o pior ano do governo que precedeu. Diante desses fatos todos, depois de terem sido desmoralizadas as Forças Armadas, depois de terem sido desarmadas, depois, inclusive, que o governo atual obrigou a população civil a ser desarmada, depois de tantas iniquidades, depois de tanto desrespeito a direitos adquiridos pelo cidadão comum, cabe eu voltar àquela tese de 1994 e dirigir-me agora de público, de pé, de frente, a Sua Excelência o Presidente da República. Dirijo-me a Sua Excelência o Presidente da República. Excelência, não estou me referindo, não estou me reportando a sua bagagem moral, reporto-me a uma arrumação cromossomial intraespecífica que Vossa Excelência não possui para dirigir um país das dimensões continentais do Brasil. Vossa Excelência está sendo conduzido, não está conduzindo. Vossa Excelência tem uma excelente oportunidade de mostrar para os brasileiros que pensa realmente neles. Renuncie, presidente. Presidente, mostre à nação que Vossa Excelência crê no Brasil. Reconheça de público que Vossa Excelência não tem condições para conduzir o barco. Não estou me referindo ao senhor ministro Sérgio Disseu, não estou me referindo a escândalos, não sou homem de falar de qualidade moral de ninguém, estou falando de ação governamental, estou falando de desídia, de falta de conduta governamental apropriada, por falta absoluta de condições intelectuais para tanto. Excelência, em 1991, falando para toda a nação,
Eu disse para o presidente Collor: presidente, o barco vai afundar. Pouco tempo depois houve impeachment. As ruas estão cheias de uma pré-convulsão. Eu não sou o indivíduo que fala de apocalipse. Estou falando de uma realidade evidente. O líder, deputado Aleluia do PFL, há pouco, mostrou que toda a população, eu ando pelas ruas, reclama do poder constituído. E o presidente da República está inerte. Excelência, está em tempo. Renuncie. Não ataco sua moral, ataco sua condição de governar. Muito obrigado. Senhor presidente, apesar de saber... Um minuto, senhor presidente, só. Um minuto. Apesar de ter consciência plena que aquilo que vai ser dito corresponde apenas ao jus esperneandi, é o direito de espernear, o Prona declara que esta é obstrução por uma razão única. É um absurdo. É apenas a testificação de algo que já ocorreu aqui, que nós sabemos que vai ocorrer de novo. Chega a ser, perdoe-me, Vossa Excelência, uma imundície o que está sendo feito contra pessoas que trabalharam a vida inteira e que vão ser taxados outra vez e que após isso, certamente, se aposentarão no outro mundo. O Prona está em obstrução, senhor presidente. Prona declara obstrução. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem. Eu queria pedir a Vossa Excelência... Pois não. A Vossa Excelência, se possível for, que Vossa Excelência leve para o plenário a seguinte questão. Eu quero crer que desde a primeira vez ficou claro para todos os que ouvem o genocídio que ocorreu lá. É óbvio. Por mais longa que seja a discussão, eu quero crer que não há dúvida quanto a isso. Não há conflito, não há briga, massacre, assassinato. E Sua Excelência, que acabou de se pronunciar, o nosso ilustre presidente da comissão. Eu não pude ler o nome, a distância. Senhor Paulo. Senhor Paulo Paulo Alberto. Senhor Paulo, ele testifica de público aquilo também que todo mundo sabe, que essas reservas não são mais do Brasil. São locais onde as autoridades não entram, inclusive colegas nossos aqui. Eu queria, para Vossa Excelência, se Vossa Excelência não souber responder, porque eu não sei qual é o instrumento jurídico de que nós podemos lançar mão, vale para Vossa Excelência ou para qualquer colega. Eu sou médico. Qual é o instrumento para que, a partir da presidência da República, haja imediatamente intervenção federal? Intervenção federal naquele lugar. Senhor presidente. Questão de ordem, senhor presidente. Podemos continuar ouvindo os demais? Vamos sim. Eu queria que Vossa Excelência, por favor, não descurasse. Eu falo muito pouco. E fiz questão de pedir a Vossa Excelência isso. Qual é o instrumento jurídico? Só isso, mais nada. Para que, se partir daqui, nós o possamos apresentar. Se não, qual é o órgão que pode? Porque eu sei, por experiência, que a discussão vai se protrair e receio que seja mais um fato, como tantos outros, como minha colega Maria Helena sabe, lá de Roraima, e tantos outros da Amazônia e do resto do Brasil. Por isso eu insisto para Vossa Excelência só na questão de ordem. Deputado Enéas, eu agradeço e isso cai muito bem como uma sugestão de Vossa Excelência. E a comissão está fazendo o trabalho dela, ouvindo as partes, até para que nós tenhamos, e o Brasil tem aí a realidade dos fatos. E nós, como presidente dessa comissão, estamos aqui fazendo nosso trabalho e colhendo essas informações e já pedi à minha assessoria para que, posteriormente, passe essa informação a Vossa Excelência. Tá? Eu passo a palavra aqui para o senhor Paulo, para encerrar, que nós já estamos aqui com o tempo esgotado. O senhor tem um minuto, senhor Paulo. Eu fico agradecido aqui e quero ressaltar mais uma coisa aqui. Os garimpeiros pagavam para entrar lá dentro. E eu tenho aqui, que eu até esqueci, me deixado levar pela emoção, uma autorização dada por aquele cidadão que foi na televisão, perante a mídia nacional e internacional, assumindo, dizendo que a morte dos garimpeiros tinha sido em defesa dos índios. Esse cidadão, que é um da tribo, eu chamo cidadão porque tem CPF, título eleitor e identidade. Então é um cidadão que tem que responder e não pode ser tutelado da FUNAI. Está aqui, ó, uma autorização, como o garimpeiro me deu, plastificada, era para não molhar e para não estragar. Aqui lá ela fala, em Cacoal, 5 de novembro de 2000, uma autorização dada por Nicossa Pio Cinta Larga, presidente da entidade lá.
uma autorização ao chefe da reserva Roosevelt, permitindo a entrada de 12 garimpeiros aqui, ó. Está aqui, no ano 2000. E tem um outro aqui também, onde fala aqui, só eu sei que eu já extrapolei, é só um segundinho, senhores. Está aqui quando eles se organizaram mais. Está aqui uma ficha organizada dos índios. Aqui, uma ficha cadastral e um contrato de trabalho, com a foto do cidadão, tá? Já estava organizado os índios já daí. Tá aqui. João Cintalarga Cacique, Antônio Cintalarga Cacique e o Raimundo Cintalarga. Eles assinam a autorização. Está aqui, senhores. Eu tenho dezenas disso aqui para meter na CPI. Eu tenho um uniforme, a farda que eles usavam lá dentro, para não ser molestado pela FUNAI e nem pela polícia. Eu tenho lá as fardas que eles usavam, para ser identificado. Uma farda parecia que é do Exército Verde. Muito obrigado, senhores. Senhor presidente, eu venho ao plenário para fazer uma comunicação de extrema gravidade. Estive hoje, juntamente com os outros colegas que compõem a Comissão da Amazônia, e assisti ao vivo ao depoimento dos senhores garimpeiros lá de Rondônia, sobreviventes do massacre, que, como eufemismo, está sendo tratado como um conflito entre índios e não índios. O que ocorreu ali, senhor presidente, e os colegas que dão atenção ao pronunciamento, o que ocorreu ali foi o maior de todos os desrespeitos de que se tem notícia a um ser humano. Não foram 3, não foram 29, na verdade foram centenas de indivíduos assassinados de maneira torpe, de maneira fria, de maneira desumana. Tivesse sido um índio, estariam todas as ONGs do planeta na porta do Congresso Nacional a reivindicar os direitos das minorias. É curioso que naquela região, como ficou extremamente bem documentado nos depoimentos feitos, inclusive, por Sua Excelência o governador de Rondônia, naquela região não é permitida a entrada de autoridade alguma. É como se aquilo não fosse mais o Brasil. A pergunta que fez um dos sobreviventes, um homem extremamente humilde, foi a seguinte: afinal de contas, de que lado está o ministro da Justiça? Senhores, senhor presidente, a situação é dantesca. Assassinatos em massa, assassinatos feitos com armas de fogo e os corpos desaparecidos, assassinatos feitos aos montes, assassinatos feitos sem nenhum direito de defesa. E diante de tanta iniquidade, eu me levantei logo no início da exposição, irritadíssimo, como só ocorrer, quando me defronto com a desídia governamental, com a absoluta incúria, com a falta de cuidado com os direitos dos brasileiros. Eu sugeri, por uma questão de ordem, a Sua Excelência, o presidente daquela comissão, que fizesse chegar às autoridades constituídas, quem tem poder para tanto, pelo menos a perspectiva de uma intervenção pelas Forças Armadas, uma vez que aquilo é o Brasil, aquilo não é terra estrangeira, onde estamos todos nós de joelhos, curvados diante desse poder alienígena, demoníaco, que compra consciências, fazendo com que se calem as vozes que deviam retumbar. Até quando vão ser tolerados assassinatos diante do silêncio cruel da autoridade máxima constituída? Eu solicitei a Sua Excelência, o presidente da comissão, que se partisse de maneira rápida, sem protrair soluções, para uma intervenção armada. Falei depois da TV Câmara, quando instado a dizer por quê. A resposta é: já que o estado de desordem graça no país, como muito bem documentou a nossa colega a doutora Denise aqui, sobre o Rio de Janeiro, eu me permito dizer para a população, não é no Rio de Janeiro só, ali é um tambor
mas o eco está no país inteiro. É preciso que exista ordem, é preciso que se recupere a autoridade, é preciso que a população acredite em alguma coisa. Chega de tanta conversa fiada, reuniões atrás de reuniões e assassinatos prosseguindo. Assisti, depois de ter solicitado a intervenção, assisti ao pronunciamento também, depois do líder dos garimpeiros, que emocionado ficou quando contou que enterraram os corpos dos seus amigos. Assisti ao pronunciamento do Dr. Leonel Pereira da Rocha, juiz de Espigão do Oeste, que tristemente reconheceu de público que existem dezenas de inquéritos em andamento, até com voz de prisão decretada, e não acontece coisa alguma. Onde estão as autoridades, se é que merecem? Na verdade... Para concluir, nobre deputado. Um minuto, precisamente, concluirei, excelência. Farei um minuto, Vossa Excelência. Na verdade, como disse o juiz, desde muitos anos atrás, vem ocorrendo massacres. Na verdade, eu os anotei rapidamente, janeiro de 2002. Tudo bem, tudo bem. E mais recentemente, em 2003, diversos em 2002, ossadas encontradas, até cemitério clandestino. Excelência, senhor presidente, está em tempo ainda de a nação se levantar e pedir justiça, pedir ordem, para que paremos com essa farsa institucionalizada de dizer que está tudo bem, quando na verdade aquilo a que nós assistimos é uma escalada colossal de desordem. A ordem que devia estar vigendo. Por isso eu pedi e reitero para o Parlamento a instantânea, imediata intervenção federal com Forças Armadas no estado de Rondônia, precisamente na região onde se diz haver conflito, onde não há conflito, há massacre de seres humanos. Obrigado, senhor presidente. Passa a palavra ao deputado Enéas. Senhor presidente, com todo o respeito que tenho à sua posição e à sua excelência, o presidente da FUNAI, uma palavra só aqui de elogio. Senhor presidente da FUNAI, o senhor tem coragem. Isso tem que ser dito, de público. Porque pelos depoimentos que o senhor e todos os presentes já ouviram, não existe a menor dúvida. Está faltando som. Tá som? Tá saindo som? Não existe a menor... Você quer a minha voz que é alta mesmo. Não existe a menor dúvida. Um minuto, por favor, senhor. Não existe a menor dúvida de que naquela região não houve conflito. Isso já é algo irrefragável, não há discussão. Houve um massacre hediondo. Eu queria deixar claro, antes de perguntar para o senhor, e já elogiei sua coragem de estar aqui, que eu tenho sido procurado insistentemente pela representação que eu tenho aqui nesta casa, pela quantidade gigantesca, nunca antes atingida, de eleitores que me trouxeram para cá. Eu tenho sido procurado insistentemente, meu gabinete, os corredores, não apenas por garimpeiros, não apenas por dona Jane, que é presidente da União dos Garimpeiros, mas por índios. E aqui um aviso para os colegas que defendem índios sem ter noção exata do que está se passando. Fui procurado pelos pancararus, pelos caiapós, pelos macuxi, pelos chavantes. Nunca antes eu tinha feito qualquer referência a nenhum desses senhores. Fui procurado por eles como uma esperança. Senhores, não há a menor dúvida, e o deputado que está à mesa presidindo contou aqui que ficou sem nenhuma ação, ficou siderado, ficou estupefato com aquilo que presenciou e com o que lhe contaram. Não há dúvida de que existe cemitério clandestino. Está presente na sala um índio disposto a depor se for chamado. Ele pertence aos caiapós, que trabalhou lá e conhece perfeitamente a região. Então toda essa história, perdoe-me, é conversa fiada. Não são 10, 20, 30, são centenas.
Quanto ao fato que o senhor presidente citou, de que a FUNAI vem cumprindo seu dever, pergunto eu, por que, senhor presidente? Por demarcar terras com extensão territorial superior a de países da Europa, para índios que realmente nem sabem o que fazer com isso? Será, a pergunta que eu faço em sequência, que é isso que realmente os índios querem? Por que eles não são ouvidos? Eu estive com os Yanomami. Claro, eu e um grupo de parlamentares, dos quais fazia parte a colega aqui presente. E ela viu, e não pode negar a situação de miséria em que eles estão. Miséria! Um daqueles índios me pediu uma caneta. Perguntou que presente eu tinha para dar. Quando eu perguntei para a representante da FUNAI, veja, não estou atacando o senhor, estou me dirigindo com respeito, usando apenas o direito de expressão. Eu nem o conhecia. Eu perguntei para a moça, a senhora come que comida? Ela disse, eu recebo comida da FUNAI. Eu perguntei. Tem testemunha, deputado Bolsonaro do meu lado. E por que a senhora não come a comida dos índios? Porque é cruel, foi a resposta. E eu perguntei, mas não são semelhantes a nós? Por que a comida deles tem que ser natural? Sapo, rã e raízes. Por quê? Falou-se de soberania. Senhores, vamos parar com a farsa institucionalizada. Farsa, não tem outro nome. Se dentro de um Estado da União, Estado membro, Rondônia, Sua Excelência o governador aqui chega e diz, ao vivo, em alto e bom som, que ele não pôde entrar. Foi proibido de entrar. Se Sua Excelência o juiz de direito aqui esteve e diz que foi proibido de entrar e que havia ordem de prisão e que não podia ser cumprida, senhores, isso é uma terra sem lei. Reconheçamos. Eu faço 3 proposições. Não, uma última consideração. Quando Sua Excelência, o presidente da FUNAI, diz, a informação foi dele, agora ouvida, que existem 400 mil índios e que a área demarcada corresponde a 12,5% do território. A informação é de Sua Excelência, o presidente. Eu pergunto, 400 mil pessoas são mais ou menos, talvez menos, do que a população do governador do Rio de Janeiro. Senhores, é preciso área territorial de países da Europa? Por que não se pergunta aos índios, aqui estão muitos, o que eles querem de fato? Por que os intermediários? Por que não se convida o governador de Mato Grosso? Primeira proposição, senhor presidente, porque eu tenho todo o respeito. O governador Blairo Maggi, para que venha e conte o que está fazendo com índios que querem fazer a revelia do órgão aqui representado por Sua Excelência o presidente. Por que nós não fazemos aquilo que eu propus na audiência passada? Pedimos, com a maneira jurídica possível, uma intervenção federal com o Exército, que novos atritos vão ocorrer, e dessa vez os garimpeiros talvez matem índios. Se é uma zona de amplo conflito, eu abri a Constituição para me assenhorear, uma vez que eu sou médico, não advogado, eu abri artigo 34, em bom português, no vernáculo. A União não intervirá nos estados nem no Distrito Federal, exceto para, inciso 6, prover a execução de lei federal, ordem ou decisão judicial. Ora, se já existe decisão judicial de lá daquela região, pedindo que índios sejam chamados, por que não vão? O que falta para a decisão de intervenção federal? Vossa Excelência se lembra que eu pedi na última? E por último, a última consideração a ser feita. Falei de intervenção e a tão decantada CPI. Por bem ou por mal, a CPI é um instrumento de que esta casa pode lançar mão, e Vossa Excelência sabe disso, no sentido de apurar irregularidades, de levar pelo menos ao conhecimento da população que algo está sendo feito pela casa. Porque eu faço minhas as palavras de muitos colegas da região. Eu sou amazônida de nascimento, mas a formação minha cultural médica é do Sudeste. Está na hora de nós acordarmos, darmos as mãos para os índios. Muitos deles estão aqui para os garimpeiros, no sentido de que se possa, isso sim, nós todos juntos lutarmos contra esse poder mundial hediondo que está tomando a nossa terra com a desculpa de que está defendendo índios. Exatamente isso. Muito obrigado, senhor. Senhor presidente, senhores colegas parlamentares, senhores telespectadores, mais uma vez a nação se encontra diante de um absoluto contrassenso. Refiro-me aqui àquilo que está sendo apresentado a todos nós como um projeto em que a urgência vai ser votada
que concerne especificamente ao ato de remetermos tropas para o Haiti. Faço questão de enfatizar o contrassenso pela seguinte razão. Hoje de manhã, na Comissão da Amazônia, numa audiência pública, esteve presente o presidente da FUNAI, metralhado de maneira clara por todos os colegas que lá estavam, com exceção, é óbvio, daqueles que representam o governo, se é que se pode chamar de governo a esse conjunto de atitudes estólidas que vem pautando a ação dita governamental do país. Pois bem, naquela comissão, diante de Sua Excelência o presidente da FUNAI, apresentou-se algo que já havia sido apresentado pelo juiz de direito de Espigão do Oeste, presente numa audiência anterior. Falava-se da intervenção federal armada com o exército presente lá em Rondônia, onde houve um massacre chamado de conflito. Dizia-se que não havia apoio. Pois bem, eu consultei autoridades. O artigo 34, no seu inciso 6, diz que a União tem direito de intervir com forças armadas. Esquece-se completamente o dever constitucional. Já há provas irretorquíveis de que há até cemitério clandestino. Eu fui procurado no meu gabinete, nos corredores, não só por garimpeiros e pela presidente da União Nacional dos Garimpeiros, fui procurado por índios, caciques, líderes de diversas etnias, dizendo que eles não têm nada mais a ver com o FUNAI, que eles não aguentam mais essa submissão ridícula a um poder alienígena que manda, na verdade, no Brasil. Na verdade, isso aqui já é uma colônia há muito tempo. Isso sim, falar de soberania, falar que nós vamos mandar tropas, o que se quer é um cala-boca para alguns militares ganharem ajuda de custo. O que se quer, o que é que se pretende afinal? Mais uma vez eu venho à tribuna, quando o meu nível de indignação chega ao clímax. Parem de pensar que todo mundo é imbecil. Chega de tanta conversa fiada. Mandar tropa para o Haiti, porque o Haiti tem miseráveis, e nós do Brasil. E os assassinatos no Rio de Janeiro, e os assassinatos em São Paulo, e os assassinatos em Rondônia. Rondônia, mais uma vez, onde Sua Excelência o governador do estado chega e diz, em português claro, que não pode entrar na reserva, que é proibido entrar, e o presidente da FUNAI, quando interrogado por todos nós, silencia de maneira vergonhosa. Senhores, até quando nós vamos aguentar essa situação? Pouco antes de mim, o líder do PFL disse de maneira clara que existe um não governo, que existe desídia, que existe descaso governamental, que existe incúria. E agora eu digo, existe incompetência sim. Processem-me se puderem. Incompetência sim. Eu o disse há 10 anos. Falta de preparo sim. O que nós estamos dirigidos, na verdade, é de fora para dentro. Senhores, eu vim aqui apenas dizer uma coisa. Nós, minoria absoluta, uma vez que tem apenas o PRONA 2 deputados, nós dizemos não a mais essa investida contra a dignidade, contra a decência, contra tudo aquilo que pode representar o chamado patriotismo. Muito obrigado, o PRONA diz não. Senhor presidente, eu realmente, todas as vezes, e poucas, em que vim me dirigir aqui ao plenário e aos telespectadores, eu vim em posição de absoluta e total indignação. Hoje não. Na verdade, eu estou perplexo, porque um problema absolutamente intestino, um problema ligado ao partido que comanda a nação, está sendo transferido para a Câmara.
O problema é uma luta interna que se passa à sorrelfa, que se passa às escondidas e que, na verdade, se destina a uma coisa só: a tirar a possibilidade. Vejam, senhores, com a proposta que aí está de emenda constitucional, de maneira nenhuma está garantido que Sua Excelência, o presidente, e os outros membros da mesa retornem, não. Ao contrário, apenas o que está sendo proposto é que exista a possibilidade de eles concorrerem. E aqui vamos esmiuçar a questão. Reeleição não é só para o Executivo. Qualquer colega desta casa volta na medida exata em que aqueles que podem votar, que são os eleitores, assim o decidam. Ora, o fenômeno é exatamente o mesmo. Os eleitores estão aqui na sala, nesta sala. Se os eleitores quiserem ou não, Sua Excelência, o presidente João Paulo, Sua Excelência, o vice-presidente e todos os outros membros da mesa não voltarão. Carece, a meu ver, de uma análise mais circunstanciada. É mais uma vez, isso sim, uma hipocrisia gigante. Grupos dentro do partido do governo querem, por razões próprias suas, que sem dúvida nenhuma, longe estão de não merecer o epíteto de espúrias, querem afastar o direito, que é um direito legítimo, uma vez que o que está se propondo é aquilo que se propôs muitas vezes e aqui foi aceito, é mudar a Constituição simplesmente. Se me fosse dado o direito, e eu tenho que pedir licença a Sua Excelência, o presidente do Censo, eu vim aqui para falar dessa medida, mas se me fosse dado o direito, e quero crer eu terei por Vossa Excelência, de falar de questões maiores, eu diria que eu sou radicalmente, visceralmente, totalmente contra o governo. Nada que esse governo fez merece aplauso. A tão decantada reforma da Previdência foi um absurdo. A reforma tributária é outro absurdo. O desarmamento, um crime contra a população. Nada, absolutamente nada. E daqui a alguns dias vou falar 20 minutos, aí é um tempo razoável, e vou mostrar a desfaçatez desse governo que é apátrida. Não há dúvida quanto a isso. Falei com o líder deles há pouco, pela primeira vez, vou estar do lado de alguns dos senhores, pela primeira vez, espero que talvez seja a última. Mas veja bem, o que está se propondo aqui, com a gritaria, perdoe-me, com os discursos veementes de líderes do governo, que não sejam líderes, deputados do PT, é dizer que é um absurdo, isso é um absurdo. Absurdo por quê? Se o próprio deputado aqui é reeleito e volta 2, 3, 4 vezes, se o presidente da República é reeleito, bolas, que é isso? Por que o presidente da mesa e a mesa em conjunto não podem voltar? Que seja dado o direito legítimo a esses senhores de competirem e que os eleitores que formam esse bloco da casa, que esses eleitores decidam. Eu vim aqui apenas para dizer que, pela primeira vez, eu estou dizendo sim a algo que vem emanando do Executivo. Não sei nem se emana diretamente do Executivo, porque essas informações não nos chegam. No nome do partido que eu criei e que dirijo, nós votamos a favor da emenda constitucional. E peço aos colegas que acordem para, mais uma vez, o que lhes está sendo apresentado de maneira distorcida, deturpada. Muito obrigado, senhor presidente. É sim.